Repita comigo: Paulo desceu. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 20. Não consigo sair desse capítulo, versículo de número 7. Esse texto diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Deus. Por mais que nós tenhamos trazido alguma coisa escrita, pronta, trata-se da Tua palavra, Senhor. E nós acreditamos que ela é viva, Deus. Fala aos nossos corações, fala com quem está nos assistindo em casa. Toma a vida do Ayrton, Deus, da Vera, Senhor, que ele possa se recuperar o mais rápido possível da cirurgia que passou, Senhor. Ser com o pastor João Belo, ser com todos aqueles que nesse momento precisam de uma oração e não têm talvez a condição de estar conosco aqui, é a mesma da nossa, de estar aqui e cultuar o Senhor. Fala conosco, Senhor. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se tu crê, diga amém e amém. Eu estava em casa pensando em algumas coisas, e se tem, eu possuo, eu não sei se você vai poder dizer a mesma coisa, mas eu possuo muitos defeitos. Deixa eu repetir para você: eu possuo muitos defeitos. Muitos. Mas se tem uma coisa que eu gosto em mim, é a sinceridade. Eu nunca vou te abraçar, mesmo sendo pastor, sem estar com vontade. Eu nunca vou dizer que eu te amo sem que de fato isso esteja aqui dentro. Porque eu posso não falar. Simples. E essa mensagem ela tem mexido muito comigo. Porque mesmo pastor há 10 anos, nós vivemos num tempo em que descobrimos que parece que o Senhor nos pega após os 10 anos e resolve sentar conosco e dizer: filho, senta aqui, eu tenho algumas coisas para te ensinar, eu tenho algumas coisas para te passar. E essa mensagem, ou daquilo que nós vamos tratar, retrata, fala disso. Quando Deus me deu esse tema, eu disse: Senhor, é tudo aquilo que a gente precisa viver. Esse texto aqui diz que Paulo chega
em Troade, seus discípulos já haviam preparado o ambiente para ele, já havia escolhido o lugar onde Paulo ministraria o seu sermão. Eles tentam alugar algum lugar específico, e os lugares estão lotados, ou os lugares estão alugados para aquele dia. Mas de repente o dono de um determinado local diz: olha, eu possuo um lugar espaçoso lá no 3º andar. Inicialmente os seus discípulos, estou conjecturando, talvez pensasse: poxa, mas no 3º andar, mas é o único lugar que tem, Paulo está chegando. Quando Paulo chega, eles ficam um pouco apreensivos, porque eles precisam dizer ao apóstolo Paulo que o lugar não fica no térreo, que o lugar fica no 3º andar, o lugar fica no 3º andar. Paulo não se importa com isso, porque a sua vontade de pregar o evangelho é muito maior, o desejo dele em pregar é muito maior. E Paulo começa a ministrar, ele só tem um dia, no dia seguinte ele precisa ir embora, e ele começa ali a ministrar. Nós aprendemos que o discurso se prolonga porque o coração de Paulo está cheio, e à medida que ele ministra, o coração daqueles que estão ouvindo se enche também. Então, quanto mais Paulo ministra, mais o povo deseja, e isso vai enchendo as pessoas que ali estão, e aquilo que era para ser simplesmente uma reunião, daqui a pouco se torna um culto. Aquilo que era para ter sido algo tão simples, agora se torna um culto. Paulo prega e as pessoas estão desejosas, os corações estão abertos. Mas a Bíblia fala de um jovem. A Bíblia diz no versículo de número 9 que havia um jovem chamado Eutico. Mas é interessante, porque no versículo de número 8 há um confronto com o versículo 9. Porque no versículo 8 fica frisado uma frase dizendo o seguinte: que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Eles estão reunidos no ambiente onde existiam muitas lâmpadas. E você sabe, porque você é a luz desse mundo, nós estamos num ambiente onde existem as lâmpadas artificiais, mas aqui embaixo existem lâmpadas acesas, luzes. Não é diferente daquele ambiente. As pessoas estão reunidas naquele lugar e cada uma delas representam uma lâmpada acesa. Todas estão desejosas, todas estão cheias, todas estão com muita vontade em aprender. As lâmpadas daquele ambiente, um ambiente cheio de lâmpadas, não eram poucas, eram muitas. Repita comigo: eram muitas lâmpadas, o suficiente para clarear um ambiente. E isso é lindo. E eu até ministrei no domingo dizendo que às vezes nós olhamos para o irmão, olhamos para a claridade da luminosidade da lâmpada do irmão, nós olhamos para o nível de azeite da vida do irmão, porque tinha um combustível que mantinha aquelas lâmpadas acesas, e o combustível era o azeite, e nós olhamos e ficamos ali talvez intertido uns com os outros. É tão bom. Eu li o Salmo 133 para você, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Isso é agradável. Aquele momento em que Paulo prega: eu estou com alguém que eu confio, alguém que eu amo. O versículo 8 expressa isso, que havia muitas lâmpadas, lâmpadas conversando, lâmpadas adorando, lâmpadas recebendo, lâmpadas. E o interessante aqui é que essa reunião de lâmpadas, de luzes,
elas geram em nós um confronto, um conflito, porque pode ser que a sua luz brilhe mais que a minha, mas a minha está acesa como a sua. Mas nós sabemos que a luz, ou quem é luz, foi chamado para brilhar em meio às trevas. Então não importa a intensidade da sua luz, o que importa é que se nós descermos ao ponto mais escuro, mesmo que a minha claridade não seja como a sua, nós vamos brilhar, nós vamos fazer a diferença. Eu costumo dizer, acaba a luz, a primeira coisa que você faz é ir atrás da vela. Hoje tem as lâmpadas, mas normalmente você usa a vela, mas você, antes de chegar na vela, você risca um fósforo. Quando você risca um fósforo, o fósforo te dá um direcionamento. É tão pequenininho, ele é rápido no seu queimar, mas ele dá a direção para onde eu devo ir em busca da vela. E isso é lindo. Muitas lâmpadas reunidas, repita comigo por favor, muitas lâmpadas reunidas. Isso é lindo. Só que o Papai do Céu não me chamou simplesmente para que eu esteja junto com você, reunidos nesse ambiente. Aqui é lindo demais, somos todos luzes, mas Deus me chamou e te chamou para sair desse lugar e ser luz lá fora. Luz no teu colégio, luz no seu trabalho, luz no seu dia a dia, luz, 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 luz. É lá que Deus quer que você brilhe. Aqui não importa se a intensidade da sua luz é maior ou é menor que a minha, ou se a minha é maior ou menor que a sua. O que importa é que quando nós chegamos num ambiente escuro, a minha luz, repita comigo, levanta uma das tuas mãos, a minha luz, ela brilhará. Você está entendendo? Existem trevas aguardando pela sua luz. E no versículo de número 9, chegou Eutico, um jovem. E o que me chama a atenção nesse jovem é que a sua luz está apagada. A sua luz estava apagada. Por que, pastor, que o senhor pode dizer isso? Porque ele se assenta na janela. Ele vai lá, se assenta na janela, procura. Primeiro ele procura um lugar, ele não encontra. Eu estou tão preocupado com a claridade ou a intensidade da minha luz, que agora entra alguém com a luz apagada num ambiente de luzes e eu não estou nem aí. Não era para ser dessa maneira. O Eutico, quando passou desligado, a primeira coisa que era para ter sido feita era para ele ter sido abordado, talvez com uma simples pergunta: por que tu está desligado no lugar onde todos estão ligados? Pastor, qual é a prova disso? Eu posso estar no mesmo ambiente que você, um ambiente de adoração, e eu posso estar aqui completamente desligado. E o mais interessante de tudo, irmãos, é que eu percebo, você percebe quando existe alguém desligado. Por quê, pastor? Porque o semblante demonstra. Você não sabe o porquê que essa pessoa entrou desligada, mas ela entrou. Você não tem noção porquê que ela está desligada, mas ela está. E o Eutico entra e se assenta na janela. Ele se assenta na janela. E aí a gente vai começar a entender algumas coisas com esse jovem. Paulo prega, mas nada o tira da janela. Eu anotei algo aqui que diz o seguinte: aonde você está? Eu já entendi que você está no mesmo ambiente que eu estou no mesmo ambiente que você. Eu
Eu já compreendi isso e sei que você aí no seu lugar também compreendeu. Mas aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Deixa eu repetir a pergunta porque ela é forte. Aonde está o teu coração? Aqui dentro ou lá fora? Eu aprendo com esse jovem. Eu aprendo com as atitudes do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o jovem adormeceu, dormiu. Se nós dormirmos agora, nós vamos cair para dentro ou para fora. O sono, ele revela o que está no nosso coração. Porque o sono mostra uma inclinação. Se eu repetir para você, o sono ele demonstra, ele revela uma inclinação. O eutico está mais inclinado para fora do que para dentro. E aí, com a sua queda e com esse sono profundo, ele cai para fora. Mas ele podia ter caído para dentro. Mas ele cai para fora. Por quê, pastor? Porque ele está mais inclinado para fora. E até porque cair para dentro não é queda, é posicionamento. Tem algo que Deus me deu e que eu, como eu disse para você, eu tenho sido ministrado com tudo isso. É que a vida se inclina em direção àquilo que já está resolvido dentro de nós. Existem algumas coisas resolvidas, e a vida, ela tem o poder de se inclinar para aquilo que está resolvido, para fora ou para dentro. E isso é interessante. E isso nos faz pensar, nos faz parar e examinarmos a nós mesmos. De que lado está o teu coração agora? Se você dormir agora, você cai com propósito, ou você morre sem cumprir o propósito? Cair para dentro é cair com propósito. Que propósito é esse? Posicionamento. Cair para fora é poder morrer sem cumprir o propósito. Existem coisas que aos olhos humanos são boas, mas no final é trevas. O Espírito Santo hoje, Ele quer poder nos pegar pela mão e ter uma conversa comigo e contigo e dizer assim: filho, filha, ouça a minha voz, ouça o que eu falo contigo. Sabe, há muitos anos atrás, no início dessa igreja, iniciozinho mesmo, estávamos mudando para cá, Deus me fez, enquanto eu preparava essa mensagem, me fez lembrar de alguém. Nós estávamos no monte orando, e essa pessoa manifestou com um espírito maligno lá. E ao descer o monte, depois daquela batalha espiritual, ao descermos do monte, ela virou para mim. Ela havia se convertido recentemente numa outra igreja, e ela disse assim: se eu soubesse que me converter era tudo isso que eu estou vivendo, eu jamais aceitaria Jesus. Eu não sei se aquelas palavras eram dela ou do demônio que estava atuando através daquela boca. Automaticamente, quando eu lido com uma situação dessa, o desejo do meu coração é expurgar, é tirar de próximo de mim.
Quando esse jovem cai, ele mostra algumas coisas para a gente. Quando esse jovem cai, ele cai do terceiro andar. Eu já disse a você qual o significado espiritual desse terceiro andar. Esse jovem, ele cai do amor do Pai, da graça do Filho e das consolações do Espírito Santo. Ele estava no lugar de adoração, mas estava completamente perdido. Quantas pessoas, amados, estão perdidas? Mas eu estou preocupado com a intensidade da minha luz. Elas estão apagadas, estão ao ponto de morrer, mas nós estamos preocupados com tantas outras coisas que eu não tenho tempo de me preocupar com o que está com a sua luz apagada. E nisso aqui a gente descobre que Paulo, em meio a tudo isso, em meio a esse jovem que bate no chão e que morre, a gente percebe que tem um grupo lá embaixo. E o texto vai dizer nessa parte final, e diz que ele foi levantado morto. Tem um grupo lá embaixo que não quis subir, não quer participar. E levanta aquele jovem morto, e o levanta morto. E aqui também tem algo que de suma importância para que a gente possa aprender com esse texto. E não é o fato do jovem estar morto, é o fato dos mortos estarem tentando levantar aquele que está morto. Sabe, irmãos, existem momentos que nós devemos nos preocupar. Nós devemos estar atento. Eu já contei isso aqui, vou repetir. Eu era diácono da Nova Vida, responsável de uma oração, de uma reunião de oração. Fluiu de uma tal maneira para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós tínhamos número tão quanto o número de domingo à noite numa segunda-feira. A coisa fluiu, deu certo. Ao término de umas reuniões daquela em que milagres aconteciam, em que sinais e maravilhas aconteciam, minha esposa me liga, uma das minhas filhas, que hoje já é uma moça, mas uma das minhas filhas muito pequenininha. Minha esposa me liga e diz assim: olha, corre para casa porque ela está vendo demônios em casa. Eu olhei e disse: meu Deus, eu estou aqui na tua casa e Satanás está cirandando na minha. Sabe, irmãos, o erro não estava na igreja, o erro não estava na reunião de oração. O erro estava no posicionamento. Às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas e não estamos levando em consideração que a nossa casa precisa dos cuidados do Pai mais do que as outras pessoas. Cuide primeiro da sua casa. Deixa eu repetir para você: cuide primeiro da sua casa. Aquele dia eu voltei para casa revoltado. Eu cheguei em casa porque era no meu quarto, era num armário que nós tínhamos. Ela disse que viu demônios dentro do armário, apoiando a mão dentro do armário. Às vezes, enquanto nós estamos na casa do Pai, ou cuidando das coisas do Pai, nós não estamos entendendo que a falta de um posicionamento faz com que o inimigo ele atue no seio. Sabe por quê? Porque a palavra não volta vazia. Ela pode me usar e te usar para alimentar e abençoar vidas, mas a minha casa precisa estar resguardada. O Senhor hoje está falando de posicionamento.
O Senhor está falando de mortos que estão levantando mortos. E eu me encontrava nessa situação. Mas eu continuo aqui para você entender o fio da meada e aquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro, deixa eu te falar, só pode levantar morto quem está vivo. Paulo está pregando, Paulo está discursando, e se tem algo aqui que me deixa louco, é que o jovem morre durante o prolongado discurso de quem, irmãos? Durante o prolongado discurso de quem? Do apóstolo Paulo. Se alguém morre durante o prolongado discurso do grande apóstolo Paulo, que dirá do pastor Alexandre? E isso aqui define algumas coisas no meu e no teu coração. Se o teu coração não tiver na palavra, a morte será inevitável. Nós podemos estar num ambiente que gera vida, mas se o nosso coração ele não estiver suscito à palavra, de nada adiantará. E se tem algo aqui que eu quero deixar para os irmãos, traz o teu coração para dentro antes que você durma. Se eu repetir, traz o teu coração para dentro antes que você durma. Hoje Deus te trouxe aqui, não importa qual é o nível, não importa qual seja o seu cargo eclesiástico, não importa quantos anos você tenha de evangelho, não importa. O que importa é que Ele hoje está virando para ti e para mim, está dizendo o seguinte: olha, que o teu coração esteja voltado para o lado de dentro, porque pode ser que o dormir seja inevitável, mas se o teu coração estiver para o lado de dentro, a sua queda vai ser para dentro. Nós temos brincado, irmãos, não temos entendido algumas coisas, não temos. E Paulo para de pregar. Por que, pastor, que Paulo para de pregar? Ele para de pregar para nos mostrar que o verdadeiro sentido do sermão é colocar em prática os princípios do evangelho genuíno. Caiu, Paulo para de pregar e desce. Vamos uma linha junto de raciocínio. Paulo está no terceiro andar, me ajuda. Paulo está onde? No terceiro andar. Agora ele se vira, ele dá as costas para aqueles que estão no terceiro andar, e ele desce do terceiro para o segundo, me ajuda? Ele desce do terceiro para o segundo, do segundo até ele chegar no térreo. A primeira coisa, por quem que Paulo fez isso, irmãos? E aqui é um baita do ensinamento, talvez mais para mim do que para vocês, mas eu acredito que Deus me deu essa palavra para ministrar simplesmente para a minha vida, porque eu já fui ministrado por ela e fui confrontado. Por quem que Paulo desce? Por um jovem chamado Eutico. Quem era esse jovem? Um jovem que entra desligado. Quem é esse jovem? Infiel. Quem é esse jovem? Não era dizimista. Quem é esse jovem? Talvez veio ao culto com um pensamento de bagunça. Quem é esse jovem? Quem é esse jovem? Quem é esse jovem? Mas Paulo desce por ele. Paulo desce por esse jovem,
porque ele entende que a misericórdia do Senhor era para ele, ele entende que a graça do Senhor era para ele. Sabe por que Paulo desce do terceiro andar? Porque um dia Cristo desceu do terceiro andar por ele. Eu vi uma forte luz, e nós estávamos no cavalo, e todos caímos do cavalo, e existia uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu perguntei a ele: Senhor, quem tu és? E ele disse: eu sou Jesus. Um dia Jesus desceu do terceiro andar por ele, por isso agora ele entendeu que ele deve descer do terceiro andar, mesmo que seja pelo Eutico, aquele que chegou num culto com a sua luz apagada. Eu não sei se você está entendendo a importância que Deus está falando conosco, de termos o prazer de podermos descer do terceiro andar todas as vezes que forem necessárias, por uma pessoa sequer. E aí é que está, esse é o confronto e o conflito que nós vivemos o tempo todo. Descermos, mas ele não merece, mas eu também não merecia, e Jesus desceu por mim. Por isso Paulo desce. Por isso Paulo deixa todos aqueles que estavam no ambiente, e agora quem desce é o próprio apóstolo Paulo. Você está entendendo? Diga amém. Eu vim te dizer aqui que hoje Deus, Ele quer restaurar, Ele quer ressuscitar sonhos, melhorar. Eu vou melhorar. Ele quer ressuscitar pessoas, Ele quer ressuscitar sonhos, e Ele quer ressuscitar projetos que estão mortos aí dentro. As pessoas que te conhecem já deram seus projetos e sonhos como mortos. As pessoas estão do teu lado, mas elas já declararam uma sentença. Você sabia disso? Você sabia que existem pessoas que estão do nosso lado, mas já declararam uma sentença para aquilo que eu creio, para aquilo que você crê? Você sabia que existem pessoas que se declaram nossos amigos, mas já declararam uma sentença para aquilo que nós cremos? Mas eu hoje vim aqui te dizer que o apóstolo Paulo desce do terceiro andar. Eu vim aqui te dizer que Jesus, Ele é capaz de se inclinar para mim e para ti, descer quantas vezes forem necessárias, para que você entenda que aquilo que você crê é suficiente, se estiver pautado na palavra que é Ele. Ele é a palavra é Ele. Creia nisso. Não importa o que dizem, não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas dizem, não importa nem o que as pessoas que estão próximas de nós dizem. Naquilo que eu creio, os teus sonhos, projetos, mas eu vou melhorar isso. Pessoas que você ama, que estão mortas, elas viverão no nome do Senhor Jesus. Se você crê que existe um Senhor que habita num alto e sublime trono no terceiro céu, mas que todas as vezes que forem necessárias Ele desce, porque tudo quanto pôs ligamos na terra no nome dEle é ligado no céu, e tudo que eu desligo no céu no nome dEle é desligado na terra. Então Deus hoje está dizendo para você: acredita, confie. Paulo desceu. Me ensinando que ele desceu porque um dia Cristo desceu por ele. Eu gosto de Colossenses no capítulo 3, versículo 12. Eu gosto desse texto. Estou terminando. Diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Perdão, capítulo 2, versículo 12. Vou usar o texto correto. Tendo sido, me ajuda, sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela vossa incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, a lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Existe alguém que pagou um alto preço por você. Existe alguém que disse: Ele é minha, Ele é meu. Existe alguém que hoje quer te fazer entender que essa pessoa que você acha que não tem jeito, tem jeito. Essas pessoas que o mundo diz que não tem jeito, tem jeito. Sabe, Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor que gosto de operar onde as pessoas dizem que é impossível, que gosto de me manifestar justamente onde as situações elas são contrárias. Você olha e você diz: Senhor, os dias vão se passando e parece que as coisas estão piorando. Deus está dizendo: aquieta um pouquinho, filho, aquieta um pouquinho, aquieta um pouquinho, filha. Vem no ambiente da adoração comigo, suba até o terceiro andar dessa adoração. Entenda que eu sou o Deus que não vou permitir que, ainda que alguém caia, ainda que as pessoas não percebam, não amem, mas eu sou o Senhor que não vou permitir que ninguém permaneça morto. Você está eternamente, porque o maior problema não é ser ressuscitado, o maior problema é não ter a vida eterna, irmãos. Eu anotei algo aqui que diz o seguinte: Deus quer fazer em você bater um segundo coração aí dentro. Pastor, isso é impossível, será? Quando a mãe é gestante, dentro dela bate um outro coração. E se for gêmeos? E se for trigêmeos? E daí sucessivamente? O que está morto em você? Ou quais são as coisas que estão mortas? O Senhor quer te dar a sensibilidade, um estetoscópio espiritual, para ter a sensação de que aquilo que estava morto em você vai voltar a bater. Pode ser que você tenha entrado nesse lugar com as luzes apagadas, ou com a sua luz apagada, mas o Senhor te ama tanto, e Ele vira para ti e diz assim: eu não vou permitir que você saia daqui da mesma maneira. Eu não vou permitir que você saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Posso ir mais profundo? Posso ir mais profundo? O Eutico foi ressuscitado por intermédio do apóstolo Paulo. Não é isso? Não é isso que o texto diz? Paulo desce e Paulo o abraça. Você não entendeu, você vai entender agora. Existem vidas que só precisam de um abraço seu. Existem pessoas que só precisam de um abraço. Sonhos, projetos, mas o mais importante, pessoas serão alcançadas. Voltará a bater dentro delas um novo coração, que vai gerar dentro delas uma expectativa de que vai nascer a qualquer momento. Existem pessoas, e eu volto a dizer que talvez chegaram hoje aqui com seus corações talvez parados, com seus corações talvez deixando de palpitar há muito tempo,
Mas o Espírito Santo está dizendo hoje para ti: guarda isso. Te separei, filho. Tu sabe que tu é um ungido meu. Te separei, minha filha. Eu vi os caminhos que você percorreu, mas ainda assim estou eu te trazendo de volta, para te mostrar a tua importância no meu reino. Eu vou fazer com que esse milagre aconteça. Fique tu ligada nessa terra, fique tu ligado nessa terra, porque existem muitas pessoas que dizem que estão orando, mas não estão orando. Existem muitas pessoas que dizem que o milagre vai acontecer, mas quando elas estão no seu esconderijo, no seu recôndito, elas na verdade não acreditam. Elas já sentenciaram os nossos sonhos, mas Deus hoje está virando para nós, dizendo: creia tu somente. Acaso para mim há algo demasiadamente impossível que eu não possa realizar? Creia tu somente, porque através de um abraço o milagre vai acontecer. Através de um abraço o milagre vai acontecer. Deixa eu repetir: através de um abraço o milagre vai acontecer, no nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está dizendo para você: abrace tu somente, abrace tu somente. Deus quer te usar para pessoas e quer usar pessoas para você. Deus quer te mostrar a importância que tu tem no reino. Abrace tu somente. Se tiver que descer por um desobediente, desça. Se tiver que descer por alguém que é infiel, desça, porque um dia Deus desceu por mim, Deus desceu por você. Então eu preciso aprender com o apóstolo Paulo. Paulo desceu, eu preciso aprender a descer do terceiro andar, quantas vezes forem necessárias, para que vidas sejam alcançadas, mudadas, transformadas, para a honra e glória do Senhor Jesus.